canal Super Sociologia e esta é mais uma das aulas que compõe o nosso arco de aulas sobre as questões de gênero. Você provavelmente está acompanhando e já viu aquela primeira aula na qual nós tratamos de gênero e de sexo biológico. Nesta aula nós vamos tratar de sexualidade. Pois bem, acompanhe que essa é fundamental no processo de compreensão de uma das questões mais polêmicas da atualidade. Porque provavelmente você já viu um monte de gente discutindo esse negócio por aí. Talvez você tenha até participado de uma discussão. E o objetivo desse canal não é dizer o que é que está certo ou está errado, mas contribuir com algumas informações. Então vamos lá. Primeira coisa que é interessante a gente considerar quando tratamos de sexualidade é retomar aquele conceito lá que a gente já viu de sexo biológico e de gênero. Para você compreender ainda mais, dê uma revisada, volte lá na nossa playlist Sexo Biológico. Diz respeito a quê? As características físicas com as quais o indivíduo nasceu. Ou seja, a partir da genitália, a gente vai fazer uma diferenciação entre os indivíduos da espécie humana. Se nasceu com um pênis, é a ele atribuída a designação de macho. Culturalmente, a ele serão atribuídos os elementos que compõem o masculino. Nasceu com a vagina, a definição a partir dessa genitália é de que é uma fêmea da espécie humana e ela vai ser educada dentro de todos aqueles elementos que compõem o feminino. Pois bem, o gênero, a partir dele, a gente pode compreender as outras questões. E no caso dessa aula que a gente vai tratar de sexualidade, a primeira coisa é definir. Uma das definições de sexualidade é de que a sexualidade diz respeito à orientação do desejo, ou seja, não só do desejo, mas da nossa afetividade, nós temos um direcionamento para aquilo ali. E esse direcionamento, às vezes, vai coincidir com as necessidades biológicas, às vezes não. Como assim coincidir com as necessidades biológicas? Você provavelmente lembra da sua aula de biologia que, para que ocorra a procriação entre indivíduos da espécie humana, é fundamental que ocorra a atividade sexual. Pois bem, para que essa atividade sexual aconteça com a finalidade de procriação, tem que ser macho e fêmea. É a partir daí que a gente vai ter os elementos de gênero estando todos relacionados com a construção dessa sexualidade. Ou seja, o menino ele vai ser educado com todos os elementos que vão levá-lo a ser direcionado para a menina. E a menina vai ser educada com todos aqueles elementos que tornem possível que os meninos se atraiam por ela. Por extensão, os rapazes, por extensão, os homens e também os idosos. Pois bem, isso é um processo cultural. Por que é um processo cultural para além do biológico? Porque pense numa situação que talvez você tenha presenciado. Imagine que tem um menino e uma menina ali, 3 para 4 anos de idade, aí o menino chega para a menina e beija. Pronto. Aí o casal tá ali, beijou, que bonitinho. Ai, tão namorando, tão namorando, tão namorando. Fofinho, né? Bonitinho. É valorizado? É. A partir também do que a gente lembra acerca do conceito de fato social, você vai ver que ali é uma valorização desse tipo de aproximação. Mas pense, se fossem duas meninas. Ai, são amiguinhas. Amiguinhas, ou seja, não há nenhuma relação aí com sexualidade ou desejo. Se são dois meninos, dois meninos não, menino não pode não. Menino não pode não, separa, vai, separa, joga água, vai, afasta, vai, beija a menina, beija a menina, beija a menina. Se você já presenciou uma cena como essa, então você está compreendendo exatamente que a orientação do desejo, além de ter, sim, um elemento que é biológico para a procriação, também tem um elemento cultural. E é nessa perspectiva que a gente observa que as questões de gênero elas não podem ser reduzidas a menino para menina, homem para mulher. Por quê? Porque existe um outro elemento aí que vai além da reprodução, que é a relação que há com o prazer e a afetividade. Então, se você já passou por uma situação em que você olhou para alguém assim e disse, gente, que pessoa mais linda. E aí alguém olhou para você e fez, sério? Que criatura mais bizarra. Aí você olhou e disse, não sei, mas mexe com as coisas. Eu olho assim e digo, ai, gostei. Se você já passou por uma situação como essa, você entendeu o que é sexualidade. Essa orientação do desejo, ela pode coincidir
com a relação que deve existir entre o macho e a fêmea para gerar descendente fértil, mas pode ser que ela não coincida. É aí onde você vai ter um macho que foi educado com todos os elementos do masculino se interessando por outro macho que também foi educado dentro de todos os elementos do masculino. E essa mesma linha de raciocínio para as fêmeas, ou mais ainda, o indivíduo que foi educado com todos esses elementos e que sente essa atração, esse desejo e esse afeto por um indivíduo do oposto, mas também pelo mesmo, ou seja, é o homem que sente atração por mulheres e por homens também. Mas você acha que acaba por aí? Não. Às vezes o indivíduo tem todos esses elementos do padrão, porém ele não acha interessante a genitália com a qual ele nasceu. Gente, é muita diversidade e é por isso que a gente tem um outro ponto aí, que é a identidade de gênero. Mas isso é um assunto para uma outra aula, então vamos retomar? A sexualidade diz respeito a quê? A sexualidade diz respeito à orientação do desejo e dos afetos, que não está ligada necessária e obrigatoriamente com a função reprodutiva da atividade sexual. Certo? Pode ser que coincida, pode ser que não. E quando não coincide, e também quando coincide, é que a gente vai tratar da identidade de gênero. Mas esse é assunto para uma outra aula. Gostou da nossa aula? Se inscreva no nosso canal, curta a nossa página facebookiana, se inscreva no nosso canal no Telegram, Salviano Super Sociologia, acesse o nosso site penseforadacaixa.blog.br e principalmente, pense sobre isso.